Olá pessoal, seja muito bem-vindo à Casa das Ideias. É um prazer imenso ter o primeiro convidado do ano, Pastor Natan, né? Um cara que pouco tempo eu conheci, né? Mas a amizade ficou muito sólida, Verdade. muito sólida mesmo. Queria desejar ao pastor e aos telespectadores um feliz ano novo, que esse ano de Verdade. 2024 seja muito abençoado, que Deus possa, além de abençoá-los, livrá-los de todos os maus, Amém. né? E Natan, pastor Natan, me cativou muito pela pessoa que é, né? Pelo ser que é um cara muito precoce, como ele já disse, 20 anos de idade, que não aparenta ser, né? Pela questão de maturidade. Isso é muito raro, né? Nas pessoas, principalmente os homens, né? Verdade. Muito. Eu não vou dar muito spoiler para falar sobre você, porque a primeira pergunta é Tá, você se joia. apresentar, falar um pouco mais, ser um pouco sucinto, apesar de 20 anos ser muito bem vivido, né? É, verdade. Amém. É isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder ter um lugar de fala num ambiente fora da minha bolha, né? Fora do meu público. E eu estou muito feliz mesmo de poder falar um pouco da minha história, da minha trajetória e compartilhar a respeito da palavra de Deus, que é o que eu vivo, que é o que eu sei fazer e falar. Eu sou o pastor Natan, e como o Kainan falou, eu sou casado com a Janine, minha esposa querida. Juntos agora somos papais do Joás, se Deus quiser. Esse ano nasce o nosso primeiro filho e a gente Amém. tá muito feliz, com muita expectativa. Eu sou bastante ligado à área de ensino, né? Ensino bíblico, ensino teológico. Aqui eu sou idealizador do projeto OK Bíblia, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, que se tornou um podcast gravado aqui nesse estúdio. E estou muito feliz de estar aqui e poder hoje estar do outro lado aqui, sendo entrevistado. É a primeira vez que eu estou sendo entrevistado num podcast. Já tive a oportunidade em outras coisas, assim, mas não como um podcast, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui. E é isso, espero que você que esteja aí na sua casa acompanhando, você que é do público desse podcast aqui, possa ser muito abençoado por esse bate-papo. Então vamos lá. Eu aqui nos bastidores, no off, eu até comentei com o pastor sobre a questão de uma pergunta que eu queria, né, e quero elaborar, mas espero que vocês do outro lado da tela possam compreender a minha pergunta. Às vezes pode soar questão de problematização, é algo que eu não gosto muito, porque como eu sempre digo aqui no espaço, quem vive de problematização é a universidade, quem vive de estudo científico, né? Tem causas, objetivos e problemas. Como o senhor já sabe, minha pergunta é sobre o termo servo, né? Servo no sentido de Deus, no sentido religioso, não religioso no sentido das questões ministeriais das igrejas, mas eu falo no sentido religioso de Deus. Eu conheço, tenho até familiares evangélicos, cristãos, que utilizam o termo eu sou servo de Deus. Para mim soa como, me corrija, um ar de negatividade. Por favor, se eu tiver errado. Sim, fica à entendeu? vontade. Porque quando me vem esse termo, me vem o período escravo. E quando você é escravo, você faz coisas que não quer, mas eu vou deixar que você possa dar esse parecer mais técnico, porque você é muito mais capacitado do que eu, no sentido teológico, né? Eu tenho discernimento, mas, assim, nada melhor que uma pessoa capacitada para explanar, né? Entendi. E até mesmo quebrar meu preconceito. Sim. Entendeu? Pois bem, o termo servo que a gente se refere, eu sou servo de Deus, é baseado na ideia de que Deus é soberano, né? Deus é o Senhor e nós somos, de fato, servos, né? Mas esse tipo de servo não está ligado à obrigatoriedade, não está ligado à tirania, mas é um tipo de servo por amor, tá?
Por exemplo, a gente tem um termo no Antigo Testamento que é o escravo da orelha furada. Era quando um escravo já tinha direito e acesso à liberdade, mas por amor ao seu senhor ele decidia ficar. Então furava a orelha daquele soldado e ele se tornava alguém quase que parte da família. Então por amor ele decidia ficar. E é basicamente isso. Nós somos servos no sentido de que Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, né? Por exemplo, nos grandes impérios, o rei tem servos, né? E que não são necessariamente escravos, mas servem o rei. E isso, na cultura imperial, é um privilégio, poder servir ao rei, né? Quantas pessoas se gabavam de poder servir ao rei, de poder ser copeiro do rei, de poder ser mordomo do rei. Isso era um status de privilégio. E é essa visão que nós temos. Um privilégio é poder servir ao Deus que é o Senhor de toda a terra. Eu, um ser tão pequeno, tão falho, poder ser chamado de servo do dono do mundo, daquele que criou tudo, que governa todas as coisas. Então é nesse sentido, mas não é uma tirania nesse sentido de obrigatoriedade. Mas eu, por amor, fui atraído a servi-lo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou e com tudo que eu posso fazer. E esse termo servo não traz a ideia de escravidão, né? Mas de alguém que, por amor, decidiu servi-lo com o que eu posso ter e entregá-lo para ele. Além disso, nos bastidores, você disse que a questão, às vezes, da tradução bíblica, né? Que vem, às vezes, não é a palavra correta, a palavra servidão na hora de traduzir, mas é uma palavra que se encaixa no nosso vocabulário. Isso é muito importante, né? A Bíblia, ela foi escrita em idiomas que não são os nossos idiomas hoje, contemporâneos, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, existem palavras que, para a gente entender de fato o significado, a gente tem que dar uma cavada no original. Porque como no nosso idioma português, às vezes não tem uma palavra para traduzir aquilo, os tradutores colocam uma palavra semelhante. Eu dei o exemplo para você de que Deus se arrependeu. Lá em Gênesis 6, diz que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. No nosso idioma, traduz como Deus se arrependeu. Mas o termo original não é se arrepender no sentido de arrependimento, o que é para nós, na nossa cultura e no nosso idioma, mas que Deus se entristeceu profundamente. Então, os tradutores colocam essa palavra porque é que mais perto se encaixa. Então, tem muito isso também, né? Por exemplo, uma mesma palavra ter vários significados diferentes. Então, a gente precisa dar uma cavada, é o que a gente chama, no sentido técnico, de exegese. É quando a gente vai a fundo, procura o significado da palavra no termo original, para saber não o que eu quero, mas o que o autor está querendo dizer. Entendi. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente não pode ler um texto ou uma palavra e querer falar o que eu quero, mas saber o original. Perfeita explicação. Obrigado. É isso. 20 anos de idade, é praticamente 20 anos de evangelho, você engajado dentro do evangelho. Como que veio a vontade e como, consequentemente, sair de ovelha, né? Eu gosto desse termo, né? De ovelha para pastor. Me conte aí um pouco mais dessa trajetória. Tá, joia. Bom, eu nasci num lar cristão, meus pais eram cristãos, né? E o que me fez ser cristão, eu sempre digo isso, né? Você até já uma vez me perguntou o que te fez ser evangélico. Foi. E eu sempre respondo que o que me fez ser evangélico foi o próprio evangelho. Não foi eu que escolhi a Deus. Isso eu tenho convicção. Foi Deus que me escolheu. Jesus disse para os seus discípulos, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então eu tenho convicção, não foi eu que escolhi a Deus, até porque eu não teria capacidade de fazer isso. Não é o ser humano que escolhe a Deus. É Deus que atrai o ser humano para escolhê-lo. O apóstolo João diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu sou evangélico por causa do evangelho. Deus me chamou, Deus se revelou a mim e isso foi o que fez toda a diferença. Quanto ao caminho pastoral, né, é um chamado, né, é uma vocação. E assim como existem outras vocações, é um propósito de vida. E quando Deus nos chama,
a gente precisa atender esse chamado, nos colocarmos à disposição para viver o que Deus tem. Então foi assim comigo. Porque nada é fácil, né? Não é fácil, a gente tem renúncia no meio do caminho, mas Deus me chamou para o ministério da palavra, para o ministério do aconselhamento, para o ministério de cuidado de pessoas, de salvação de vidas, e eu decidi atender, decidi querer isso, e para mim não existe nada mais prazeroso, nada mais, sabe, que me brilhe os olhos do que poder testemunhar Jesus, poder ser um canal de Deus na vida das pessoas, poder fazer com que, através da minha vida, as pessoas se aproximem de Deus e da sua palavra. Então, não foi uma escolha minha. Eu escolhi por causa disso. Não. Deus me escolheu, Deus me chamou e eu simplesmente decidi aceitar, né, esse chamado. Para se tornar pastor, você teve que ter o perfil ou, além de ter o perfil, você chegou a fazer algum curso sociológico, teológico? Muito boa pergunta. Então, como eu falei da vocação, né? Dependendo da denominação, da igreja, possa ter caminhos diferentes para isso, né? Tem igreja que a pessoa se sente vocacionado e aí inicia lá no seminário e se torna, né, um pastor, se coloca à disposição da sua denominação. Outras não vão por um caminho tão teórico, mas um caminho prático, né? Eu sempre ouvi de um pastor experiente. Ele dizia assim para mim: olha, aquilo que você quer ser, seja hoje. Não espere chegar um tempo para você ser, seja hoje. Você quer ser pastor um dia? Então já pastorei, já cuide das pessoas, já pregue, já gaste tempo com isso. E foi assim, foi já vivendo aquilo que eu sabia que eu iria viver, né? Eu sempre soube que seria pastor, sempre soube. Eu dizia isso para minha mãe, quando era, se ela for assistir em algum momento esse episódio, eu dizia para ela quando eu era pequeno isso, né? E as pessoas me diziam, eu me lembro de várias pessoas me dizerem isso, naquela fase de escola, né? Às vezes, quando estava entrando na adolescência. E que é raro, né? Sim. E aí tem aquela fase de querer ser descolado, dos adolescentes, né? Tá com os colegas, aí fase de namorinho e tudo mais. E às vezes eu queria me encaixar um pouco mais ali no meio deles, jovem que ia pra festa, que bebia, né? E eu me lembro uma vez que um deles, no meio de um contexto desse, que não era cristão, de adolescentes ali, um pouco perdido, e eu estava ali com eles, e ele disse assim: rapaz, você não faz parte disso aqui não. E mesmo lá naquele contexto, eles me chamavam de pastor, né? Estava profetizando. Exato. Então, sempre tive esse chamado. Deus disse assim para Jeremias: olha, antes do ventre da sua mãe eu te escolhi, te consagrei. Não é que eu nasci e aí eu vou ser... Não, se eu nascer é porque Deus já tem um plano. E isso vai sendo evidenciado na forma que a pessoa vive. Isso vai sendo evidenciado da maneira que a pessoa vai vivendo. Isso foi sendo evidenciado na minha vida, né? Eu já fiz, sim, alguns cursos, fiz um seminário também na denominação Família Viva, onde foi um ano em que eu me mudei para lá, né? E era internato durante um ano. Tinha momentos práticos e os momentos teóricos, onde a gente aprendia as matérias nesse contexto teológico. Foi durante um ano internato, de segunda a sexta, todos de 9 horas da manhã até às 9 da noite. 12 horas. Tinha as pausas ali, mas todos os tipos de matéria e tudo mais. E nos fins de semana a gente ia fazer práticos, né? A gente ia para uma igreja, um bairro onde tinha uma das nossas igrejas, e ali a gente ia, evangelizava e tudo mais. Fiz alguns cursos interdenominacionais, fora da nossa denominação, alguns cursos teológicos, mas eu me considero, assim, sem prepotência alguma, um autodidata, né? Alguém que eu me considero um autodidata, né? Uma capacidade de absorver pessoalmente, sozinho, assim, estudando sistematicamente, né? E foi isso. Além desses cursos, não foi o curso que me tornou pastor. Tem pessoas que fazem faculdade de teologia, mas não têm a vocação para ser pastores. Então, o mais importante, eu penso, é a vocação. Se tiver a vocação, aí você vai se preparar. Mas não é, eu vou querer ser, vou fazer não é uma profissão. Igual, eu quero ser psicólogo, vou fazer 4 anos e você. Não. É Deus que dá. Se Deus der, aí você se prepara. Então, foi assim. A gente sabe que falar de Deus, de revelações, profecias,
é bastante desafiador. Sim. Como explicar sobre Deus, suas formas de agir, para as pessoas leigas e até mesmo para as pessoas que não querem entender, tem a mente bloqueada. Que às vezes tem um bloqueio total, né, ou parcial, e aí você, a depender das situações, quebra, né, ou ambas as partes, ou não, né? Entendi. Pois bem, é desafiador, é claro, é uma responsabilidade muito grande, né? Existem profissões que carregam responsabilidades muito grandes. Por exemplo, o médico. O médico lida fisicamente com a vida das pessoas, né? Tem uma responsabilidade, um peso, poxa vida, né? Pensa uma cirurgia que você pode determinar ali o futuro físico das pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Você vai do céu É muito você pode grande. ser o salvador, né? Exato. Ou, graças a Deus, o médico fez um excelente Fez um serviço. excelente trabalho. Ele morreu por causa que o médico, entendeu? Então você vai da água para o vinho, do vinho para... É uma linha muito tênue, né? É verdade. Então, assim, pensa comigo, partindo desse princípio do médico aí. O médico, como você falou, pode salvar ou não salvar, mas o físico das pessoas. Mas ele não pode determinar a questão da alma das pessoas. Sim. Então, se é uma responsabilidade de um médico, imagina alguém que tem nas suas mãos a responsabilidade de pregar o evangelho, que não só vai salvar o corpo, mas vai salvar a alma. Então, é uma responsabilidade muito grande. É desafiador, com certeza. E você falou como que... Explicava como que Deus se revela para as pessoas. É sobre a questão de profecias, revelações, porque há pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Pelo fato de, às vezes não, as igrejas, né, pelas questões do som, às vezes por tentar diminuir o impacto sonoro na vizinhança, mas vira e mexe sempre, entenda onde eu quero chegar. O som, né, a proporção do som vai até a rua e tudo mais. Aí, às vezes, quem está passando pela rua não entende o contexto. Deus está me revelando que você vai ter uma mudança de vida, Deus está me revelando uma questão de livramento. Como explicar para essas pessoas? Existe revelação? Existem profecias? Tá, muito boa. Apesar de que, eu vou dar uma pausazinha, tem um senhor, né, que infelizmente ele já faleceu, chamado Seu Amado. E ele foi muito inteligente, assim, e até cômico em falar uma certa coisa, assim, mas eu não acredito. Aí uma certa vez ele falou, meu filho, tudo que tem nome existe. Legal. Né? Tudo que tem nome existe. Muito bom. Pois bem, é muito importante entender, e aí o que eu estava até falando antes aqui, atrás das câmeras com você. Existem linhas de pensamentos divergentes quanto a algumas coisas, alguns assuntos teológicos. Por exemplo, essa mesma pergunta para uma outra pessoa, ou quem sabe um outro pastor, poderia ter uma resposta diferente, baseado na visão bíblica e teológica dele, né? Eu vou dar a minha, como Perfeito. que eu entendo teologicamente, né? Deus, no Antigo Testamento, a gente tinha os profetas, que eram pessoas levantadas por Deus para trazer a mensagem de Deus para o povo, né? Então eles ouviam de Deus e transmitiam para o povo, tá certo? Então Deus queria falar com o povo, não falava com todo mundo, era diferente. Nem todos tinham acesso a Deus, né? Era restringido a esses homens, tanto o profeta, que trazia a mensagem de Deus para o povo, como ao sacerdote, que trazia a mensagem do povo para Deus. Para Deus, ou que o do profeta do sacerdote para o profeta, e o profeta repassava? Não, era mais ou menos assim. O profeta recebia de Deus e falava para o povo. O sacerdote ouvia do povo e levava até Deus. Tá. Em espécie de intercessão, de súplica. Deus, o povo está assim, Senhor. Cura esse povo, Deus. Olha o que esse povo está fazendo. Ó Deus. E aí o profeta é aquele que ouve de Deus e fala para o povo. O sacerdote ouve do povo e leva até Deus para Deus agir. Então, são caminhos diferentes, mas paralelos. Sim, paralelos. E o que acontece? Quando o povo sai do Egito, e aí a gente tem que falar um pouquinho sobre isso para fazer sentido, para que o pessoal que está em casa aí, você que está em casa, entenda. Quando o povo sai do Egito, o povo passa
430 anos no Egito. O povo de Deus, descendentes de Abraão, eles vão para o Egito através de José, que era governador, mas depois que José morre, um novo faraó assume que já não conhecia José, então, com medo de que os hebreus crescessem, porque cresciam muito, e dominassem os egípcios, eles escravizam. Então o povo passou esse tempo de 400 anos escravizados, presos, cativos, lá no Egito. Então Deus vai decidir libertar o povo, e ele chama Moisés, que era um hebreu que foi criado entre os egípcios. Ele foge por matar um egípcio e está lá na terra de Midian. Quando ele está na terra de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, Deus se revela para ele por meio de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Deus vai fazer um chamado a Moisés. Moisés, volta lá, porque eu vou libertar o meu povo. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e eu quero libertá-los. Então Deus vai libertar o povo. O faraó não vai ser mão leve, vai querer prender. Deus manda as pragas e tal. Resumindo, eles atravessam o mar. Resumindo, eles vão sair em direção a uma terra chamada Terra de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para Abraão. Entre o Egito e a terra tinha o deserto, né? E eles passam 40 anos no deserto. Que era para ser 40 dias. Era um trajeto, alguns dizem 11 dias, né, pela localização ali, outros falam um pouco mais, mas era um trajeto curto, mas por uma série de fatores, desobediência, murmuração, idolatria, eles passam 40 anos, ao cabo de que nenhum daqueles que saíram do Egito entraram na terra de Canaã, exceto Josué e Caleb. Pensa comigo, quase milhões de pessoas, só 2 entraram. Então, no deserto, aqui começa agora, no deserto, Deus vai estabelecer esse povo que sai do Egito como uma nação, vai dar leis, os mandamentos, leis espirituais, leis morais entre eles, né? Como lidar com o próximo, o que fazer, o que não fazer, não roubarás, não matarás, são essas leis. E Deus vai pedir para Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo seria o lugar onde a presença de Deus iria habitar no meio do povo, de maneira física. Vamos dizer que seja uma igreja. Isso. Hoje a gente tem o conceito de igreja, né? Então, o que era o tabernáculo? Era esse lugar. Primariamente uma tenda, né? Aí tem as especificações da Bíblia. Esse tabernáculo tinha 3 repartições, 3 divisões. Começava com o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Dentro do santo dos santos, que era o último lugar, ficava a Arca da Aliança. E essa arca simbolizava a presença de Deus. Não era todo mundo que podia entrar nesse lugar e ter acesso à presença de Deus, só o sumo sacerdote. E uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação, que ele ia interceder pelo pecado do povo, o povo ia se arrependia naquele dia, eles receberiam perdão, era o dia da expiação. Somente uma vez por ano eles entravam no Santo dos Santos e tinham acesso à presença de Deus. Então falar com Deus, ter acesso a Deus, não era algo para todo mundo. Era, por exemplo, você pecou e você queria pedir perdão a Deus. Você ia até o sumo sacerdote, você levava o seu sacrifício, olha, eu fiz isso, eu confesso, e ali você sacrificava uma oferta pela culpa. Então o seu acesso a Deus era através de alguém, entende? E um intermediário. Um intermediário. Então esse conceito de profeta e sacerdote também no Antigo Testamento era algo mais específico e mais presente. Então Deus falava por meio dos seus servos. Amós 3:7 diz que o Senhor não faz nada sem revelar os seus servos, os profetas. Mas agora tem uma mudança. No Novo Testamento, isso muda um pouco. Como? Por que razão muda? Primeiro, que quando Jesus vem, não sei se você lembra, quando Jesus está na cruz, prestes ali nos seus últimos momentos... Que tem mais 2 rapazes do lado. Isso, tem os 2 ladrões lá, o Dimas e o outro. Jesus está lá naquele momento todo. Ele fala uma palavra, tetelestai, está consumado. Quando ele diz isso, né, ele morre, entrega o Espírito. A Bíblia diz que o véu do santuário vai se rasgar de alto a baixo. Que véu é esse? Houve um terremoto ali naquele momento e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu é esse? É justamente o véu que fazia a separação do santo lugar para o santo dos santos. Quando Jesus consuma o ato ali do seu sacrifício, esse véu foi rasgado. Tem até uma canção que eu gosto muito, do Ademar de Campos, que a galera do Morada regravou, diz assim, o véu que separava
já não separa mais. Ou seja, aquilo que fazia separação entre Deus e o povo, por causa do sacrifício de Cristo, foi rasgado, de maneira que agora qualquer um tem acesso a Deus. Não é mais só o sumo sacerdote, não é mais só o profeta que pode ouvir a Deus. Qualquer ser humano pode se achegar diante de Deus e ter acesso à sua presença. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo. Então, Eu já ia perguntar, mas você já me respondeu. A minha pergunta seria... falar demais, né? Minha pergunta seria, hoje é fácil ter acesso a Deus? Muito boa pergunta. Eu diria, Kainan, que depende do que você considera como fácil. Se for em relação ao acesso, é fácil, porque Deus, ele está à disposição para aquele que vem até ele. Jesus disse, aquele que vem até mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O próprio Jesus convida, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Né? Deus quer salvar as pessoas, quer ter um encontro pessoal com o ser humano. E todo ser humano, Kainan, ele tem uma carência de Deus. Todo ser humano precisa de Deus. Isso é verdade. Todo ser humano, ele carece de Deus. Por quê? Porque nós viemos de Deus. Quando Deus fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. Então, todos nós temos a necessidade de Deus, porque Deus é a nossa origem. Fazer um clichê aqui. Por exemplo, o peixe fora d'água, ele não consegue sobreviver porque a água é a sua origem. Né? A planta fora da terra, arrancada ali, a sua raiz, ela não consegue sobreviver porque a terra é a origem dela. Da mesma maneira, né? Nós viemos de Deus, nós viemos do eterno, então nós temos a necessidade de permanecer conectados com Deus. Então toda pessoa lá no íntimo do seu ser, o seu coração clama por Deus, ainda que ele não saiba, ainda que ele tente colocar esse clamor em outras coisas, mas tem um vazio. Agostinho dizia que nós temos um vazio que é do tamanho de Deus. Então, por mais que você tente preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com relacionamento, com dinheiro, esse vazio não pode ser preenchido. Só Deus preenche, porque foi formado por Deus. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Todo ser humano tem a necessidade de algo transcendente, de algo maior, além desse mundo. E isso, às vezes, as pessoas correm para tentar preencher de forma errada, entendeu? Então, eu diria que não é fácil nesse aspecto da nossa natureza humana. Não é fácil porque você vai precisar renunciar a algumas coisas, você vai precisar abrir mão de outras, mas é fácil no sentido que o acesso está livre. Deus está com os braços abertos esperando cada filho. Então, qualquer pessoa, Kainan, em qualquer lugar do mundo, eu até queria falar para você que está ouvindo aí, não importa qual o contexto da sua vida, o cenário atual da sua trajetória, em qualquer lugar do mundo, se você clamar, Deus, ele ouve, ele responde, e Deus, ele é suficiente para a sua vida. A Bíblia diz que se você bater, a porta vai ser aberta para você. Se você buscar, você vai achar. Todo aquele que bate, a porta é aberta, o que busca, encontra, o que pede, recebe. Da mesma maneira, todos os que pedirem o Espírito Santo lhe será dado. Então, não importa o que seja, o que a pessoa fez, qual é a trajetória da pessoa, o quanto que ela já errou, se ela clamar, Kainan, se ela reconhecer a Deus e buscá-lo, Deus está disponível. É porque tudo só depende da pessoa, né? Sim. Não adianta Deus querer transformar se a pessoa não está apta a isso. Sim. Eu lembro que, não sei se foi minha mãe ou alguma amiga minha, uma amiga assim, já veterana, Sim. que é cristã, falou disso: olha, Deus é muito educado. Uau. Ele só vai até você se você der permissão. Ele bate na porta e ainda pede licença. Então... A Bíblia diz isso, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, cearei com você e você comigo. Em contrapartida, já é o contrário do nosso adversário, né? Que já rouba a janela. Basta uma brecha, ele entra, invade. Mas tem esse lado mesmo da responsabilidade humana.
né? Isso. De se permitir. É por isso que, para que eu receba a salvação, eu preciso me arrepender, eu preciso decidir, tem um lado pessoal, Sim. né? E isso é muito verdade. Durante toda a sua caminhada cristã, quais foram as dificuldades que você já enfrentou? Eu vou responder essa pergunta, É porque mas são várias perguntas, né? mas para finalizar que eu fiz toda uma trajetória e não completei em relação à profecia e revelação. Sim. Então, no Novo Testamento, como Jesus veio, ele é o próprio Deus entre os homens. Eu não preciso mais de um profeta, no sentido de alguém para me intermediar. O livre acesso foi dado. Qualquer pessoa tem acesso a Deus. E eu não descarto, essa é a minha posição, que possa existir uma ação de Deus, assim, falar com o homem. Eu creio nisso, que Deus fala conosco, assim, Sim, coisas sim. específicas. Eu creio, com certeza. Já tive a oportunidade de ter essa experiência, pessoalmente falando, de que Deus fala algo específico, direciona especificamente. Mas nós temos hoje, Kainan, algo que naquele tempo eles não tinham. Por isso era necessário exclusivamente um profeta. E nós temos a Escritura. E está até aqui, qualquer lugar que eu vou, eu trago. O que é a Escritura? É a revelação de Deus. É tudo que Deus quer de nós. É tudo o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. Então Deus deixou para nós a sua palavra. De maneira que a Bíblia é suficiente para que você alcance a salvação. A Bíblia é suficiente para que você conheça a Deus. Você não precisa de alguém para te falar o que Deus quer, porque a Bíblia já faz isso. Naquele tempo eles não tinham escritura. Então Deus falava diretamente, um homem trazia. Hoje eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra de Deus. Nós temos a escritura. O que é a escritura? É a palavra do próprio Deus. Então, se eu quero conhecer a vontade de Deus, eu leio a Bíblia. Se eu quero saber o que Deus pensa, eu leio a Bíblia. Se eu quero saber o que Deus vai fazer no futuro, já está na Escritura. Eu não preciso orar para que Deus me revele o que Ele vai fazer, porque Ele já disse. Então, é o que os reformadores diziam, só a Escritura. Né? Que seria? Só a Escritura, só a Bíblia é suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, é a palavra do próprio Deus. Então, pensa aí, é Deus falando tudo que você precisa saber. Então, geralmente, e isso eu acho um problema, tá? Geralmente eu vejo muitas pessoas correndo atrás de revelações e profecias e a Bíblia empoeirada lá na sua estante. Sendo que coisas que Deus já deixou claro aqui na sua palavra. Eu não preciso orar, porque Deus já deixou aqui. Eu não preciso que Deus me revele, porque Ele já revelou. Entende? Então, você que está aí, Deus pode falar com você? Pode usar alguém para falar com você? Pode. Mas a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Então, leia a sua Bíblia. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra do próprio Deus. Ele fala sobre o futuro, ele fala sobre o passado, ele fala como ele fez o mundo, ele fala sobre tudo. Então a Bíblia, hoje nós temos esse acesso à Escritura. Então mudou muita coisa, né? Aquele tempo Deus falava diretamente com o povo através dos profetas. Hoje Deus pode, mas assim, eu penso ocasionalmente, entende? Não é algo que é uma regra, que é a forma oficial. A forma oficial é pela Escritura, né? A forma oficial é pela palavra de Deus. Só para deixar um pouquinho mais claro. Mais concretizado. Sim. Né? Mas e aí, você quer que eu refaça a pergunta posterior? Por favor. Você quer que eu leia por completo ou você vai responder por partes? Pode ser por partes. Durante toda a sua caminhada cristã, quais foram as dificuldades que você já enfrentou? Essa é uma pergunta assim boa, né? A gente enfrenta dificuldades, né? A gente passa por momentos que não são fáceis, Kainan. A gente passa por situações que não são simples e se engana quem pensa que na caminhada da fé não vai ter dificuldades, né? Talvez você que está aí nos assistindo e alguém disse para você que se você ir para Cristo não vai ter dificuldade, não vai ter luta, não vai ter problemas. Mentiram para você, tá? Mentiram para você se disseram que é só um mar de rosas. Na verdade é até um mar de rosas, mas cheio de espinhos, né? Então a caminhada tem dificuldades. Todas, né? Toda, em qualquer área da vida tem dificuldade. Jesus nunca disse que não teríamos dificuldades. O que Jesus fez foi nos prometer que estaria conosco nelas. Essa é a diferença. Entende? Eu já passei por diversas dificuldades na minha vida pessoal, por questões familiares. A gente passa
por Sim, por dificuldades. todos os setores da vida. Agora, a grande questão é que eu tenho aquele que é o Senhor de todas as coisas comigo. E isso muda tudo. Ele me ajuda a vencer, ele me ajuda, ele me fortalece. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim e me capacita, né, a não desanimar, a não parar, a prosseguir. Porque apesar de todas as dificuldades, né, elas são momentâneas. Essa é a questão que a Bíblia enfatiza quanto aos problemas, sofrimentos, porque tem gente que pensa que o cristão sofrer é porque algo está errado. Foi pregada essa ideia no Brasil de que cristão e sofrimento, precisam ser divorciados. Cristão e sofrimento não combina, né? E que Acho que até mesmo, desculpa por te interromper, mas pegando o link da sua fala, até mesmo as propagandas de igreja assim, com mais um poder aquisitivo, sim. eu não vou citar nomes por questão de ética, né? Mas a gente via na TV, minha vida era assim, 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 era péssima, mas depois que eu tô com carro, tô com casa, não sei o quê, não sei o quê. Então foi criado essa utopia, né? Utopia, sim. Mas quando vai no contexto real, de certa forma, vira uma distopia e uma utopia futura, porque quem está com Deus e tem os seus objetivos, seus sonhos, consegue realizá-los. Sim. Você compreendeu Sim. Esse é um grande mal que a gente vê, principalmente no Brasil, é o que a gente chama de teologia da prosperidade. É atribuir sucesso material, sucesso financeiro ao evangelho, entende? Olha, se você vir para Cristo ou fazer parte dessa igreja ou de determinada igreja, você vai ser bem sucedido, você vai ganhar carro, você vai ganhar empresa, porque a pobreza, afinal de contas, falta de Deus, dificuldade financeira é porque Deus não te abençoa, porque Deus não está do seu lado. E isso é uma heresia grave, isso é terrível. E muitas pessoas vêm para o evangelho com essa expectativa e se frustram. Porque, pensa comigo, se isso fosse verdade, nenhum dos discípulos de Jesus, os apóstolos, a gente poderia chamá-los de bem-sucedidos, né? Passavam dificuldades, eram perseguidos, eram maltratados, foram martirizados, morreram muitos deles crucificados, decapitados, queimados vivos, esfolados diante do chão. Então, essa ideia foi propagada no Brasil e, infelizmente, porque é mais fácil, as pessoas querem isso. E as pessoas rejeitam o verdadeiro evangelho, querem isso. Olha, venha para Jesus, eu vou te dar não sei o quê, você vai receber não sei o quê. E na verdade é o contrário, o convite ao evangelho é: largue a sua vida, renuncie a sua vida, porque Cristo tem uma vida superior para você. Então, Kainan, isso é algo muito sério, né? Muito sério. Você tinha falado... Como todas a questão das dificuldades, né? Então isso... Como cristão, né? Isso, então... Não, como cristão. Então as dificuldades a gente enfrenta, né? A gente passa por elas. O que a Bíblia traz em relação a sofrimento é o quê? Qual é a relação do cristão com o sofrimento de acordo com a Bíblia? É nos mostrar o seguinte: eles existem, eles são reais, você vai passar por eles, mas eles são momentâneos. Isso. Eles são passageiros. Eles não podem ser comparados com a glória que há de vir. Por isso, suporte-os. Porque a glória que há de vir, porque aquilo que nos espera, aquilo que nós receberemos futuramente, vai ser superior a qualquer sofrimento. Paulo diz assim: porque a minha leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Ele diz: todos esses sofrimentos que eu fui acometido não pode ser comparado com a glória que há de vir. Então esse é o sentimento que o cristão precisa ter, olhar para os problemas e entender que são passageiros, olhar para as dificuldades com essa perspectiva e entender: olha, o que me aguarda é maior, o que me aguarda é superior, o que me aguarda é muito mais excelente do que qualquer problema que eu possa, qualquer dificuldade que eu possa enfrentar, né? E quem está falando isso não é alguém que o problema é chutar o pé do hack e postar como se tivesse o mundo acabando, né? Porque tem gente assim, é o termo que a gente usa, tempestade em copo d'água, né? Sim. O cara... encheu o copo. Acorda de manhã, chuta lá o pé do hack, o dedinho fica doendo e é o fim do mundo. Mas quem está falando aqui é alguém que enfrentava problemas mesmo, alguém que foi perseguido
alguém que foi jogado de uma ribanceira, alguém que foi apedrejado, e mesmo assim ele olha para isso tudo e diz, isso não é nada, porque eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera. Um dia o meu glorioso Redentor virá, e isso tudo vai ser eliminado. Então, cristão, tem sofrimento, a gente sofre, e o sofrimento nos ensina. O sofrimento e a dor nos molda, sabe? O sofrimento e a dor. C.S. Lewis, que foi um grande escritor, um grande homem, assim, bem admirado no meio cristão. Ele foi, não sei se você conhece, ele foi o autor de um filme infanto-juvenil, até muito famoso, que é As Crônicas de Nárnia. Já ouviu falar, né? Sim. Isso. Muito bom filme. Isso. Ele é o autor das Crônicas de Nárnia, diversos livros, como Cristianismo Puro e Simples. Ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus, é como Deus fala com a pessoa de uma forma pessoal ali, ela vê, né? Como foi com a vida de Jó, por exemplo. Sofreu tantas coisas. Puxado, né? E você vê, o próprio Deus permitiu, falou, ó, pode tocar no meu servo. Então Deus permite, faz parte da caminhada. Só não toque no espírito. Só não toque no coração, é meu, né? Mas sofrimentos aqui, carnais, a gente tem. Então você não desanime pelos sofrimentos. Não pense que se você está sofrendo, está passando por uma dificuldade, é porque Deus não está do seu lado. Às vezes é o contrário. Quando a maré está muito mansa, desconfie. Quando está tudo muito lindo, tudo muito asfaltado, tudo muito verde, você, peraí, né? Porque se de fato eu estou na direção de Deus, eu estou vivendo o que Deus tem para mim, eu estou no pleno propósito, as coisas vai ter dificuldade, né? O inimigo vai querer se levantar contra mim, porque eu estou ali cheio de Deus. Então você está muito tranquilinho, se desespere. Como pastor, quais são as maiores decorrências em atendimentos, como a vida espiritual, pessoal, financeira, a vida sentimental? Já teve alguma interferência né, dando continuidade, e na vida pessoal já teve alguma interferência em querer ficar em um local, mas em decorrência dos compromissos é necessário seguir? Essa é uma pergunta boa, né? Que são duas perguntas. Duas perguntas em uma aí. Então, a gente vem hoje num tempo em que as pessoas estão... como que eu posso falar isso? Tem causas coletivas, né, na nossa sociedade atual, né? Em razão de várias coisas, de vários elementos, existem problemas coletivos que as pessoas enfrentam hoje, né? Eu poderia citar depressão, né, ansiedade. Na verdade, as questões emocionais, de uma maneira geral, têm sido muito presentes na nossa geração, né? Não é que é novo, mas a proporção aumentou nessa nossa geração de uma maneira que... Drasticamente, de uma maneira que antes, nas gerações antecessoras, não era tanto assim, né? A nossa tem sido uma proporção muito alta dessas questões emocionais e tudo mais. Então isso é bem frequente, né? Quando a gente vai aconselhar alguém, quando a gente vai falar com as pessoas, mas é algo muito pessoal, assim, que não tem uma via de regra. Pessoas enfrentam dificuldades pessoais e a gente se coloca à disposição para ajudá-las em cada um na sua dificuldade, no seu contexto ali. Situações do decorrer da vida, do dia a dia, familiar. E o pastor tem esse papel, né? Não só o pastor, mas todo cristão deveria ter esse papel. A Bíblia fala para a gente consolar uns aos outros, ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros. E a gente lida muito com isso. Questões familiares, né? Casamentos, que é muito importante, que o inimigo ataca muito. E a sociedade hoje está sendo moldada com esse parâmetro da destruição. Uma coisa temporal, né? Isso. E os valores do cristianismo sendo, assim, despedaçados e tentando ser destruídos. E a família, que é a base principal, tem sido muito bombardeada, muito bombardeada. Então a gente tem que ter esse cuidado de tentar fortalecer os casamentos, os casais, sabe? Tentar fortalecer as famílias, tentar ajudar os casamentos, as pessoas, os casais que estão ao nosso redor. É nesse sentido, né? Ajudar as pessoas no seu sentido ministerial também, que às vezes estão desanimadas e a gente vai lá, fala. Gente, basicamente assim, mas
é aleatório, assim, não tem algo definido, né? É algo que vai surgindo, de acordo com a necessidade da pessoa. A gente sempre se coloca à disposição para ajudar no que a gente pode, baseado na palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre tal assunto, né? Por exemplo, a gente pode falar de ansiedade, né? E aí, o que eu posso, biblicamente, trazer para o coração da pessoa que vai ajudá-la para enfrentar isso? Sim. O Senhor Jesus disse, né, não andeis ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, né, porque o vosso Pai que está no céu sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Isso. Olhe para as aves do céu. Olha que B12 contra a ansiedade, né? Olha que injeção contra a ansiedade. Olhe para as aves dos céus. Olhe para os lírios dos campos que não semeiam, não plantam. E Deus alimenta as aves, não vai alimentar vocês que são os seus filhos, né? Deus veste a erva do campo, não vai vestir vocês que são seus filhos. Então não andeis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, porque o Senhor ele trará os seus cuidados a cada dia, né? A epístola de Pedro diz também, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então tudo isso, a gente, ouvindo a necessidade da pessoa, a gente pode trazer algo de Deus para curá-la, para ajudá-la, para que a pessoa possa ser o mais saudável possível e continuar firme nessa caminhada. Esse trecho aí que você falou de Deus, né? Óbvio, a gente tá falando de Sim. Deus, né? Mas no sentido de não andes ansioso, porque eu já sei o amanhã, me lembrou do Salmo de Davi. Senhor, eu quando vou orar, tu já sabes que eu vou pedir. Uau. Entendeu? Sim. Esse salmo nossa Deus, é espetacular. Quem ama muito esse salmo é minha esposa. Ela é apaixonada por esse salmo. Ela pregou uma vez somente sobre esse salmo. É o Salmo 139. Esse salmo, Kainan, é lindo e é muito assim, como eu posso dizer para você? É muito espetacular. Porque Davi começa dizendo assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso. Conhece o meu levantar, conhece o meu deitar. Para onde eu irei? Como eu fugirei da sua presença? Mostrando a soberania de Deus de uma forma tão grande, a grandeza de Deus. Ele diz assim, se eu subir aos céus, lá tu vai estar. Tu vai estar. Se eu descer ao mais profundo abismo, se eu for até o inferno, lá o Senhor vai estar também. Ele está mostrando que Deus é soberano e Deus está no controle. Ele diz assim, o Senhor escreveu no seu livro todos os meus dias sem que eu ainda tivesse existido. A palavra nem saiu da minha boca e tu conhece todas elas. Né? Então, esse salmo é muito lindo e está mostrando isso. Está mostrando a grandeza, que Deus conhece tudo, Deus fez tudo, Deus, por mais que a gente fique inquieta e preocupado, ansioso, para quê? A ansiedade não tem valor. Talvez possa, muito possivelmente, alguém enfrentando, tá ansioso por alguma coisa, né? Tá passando por esse momento. Eu queria dizer isso para você. A ansiedade é perca de tempo. A ansiedade não produz resultados. Jesus disse assim, por mais que vocês possam estar inquietos e preocupados, quem de vocês pode acrescentar um côvado à sua vida? Ou seja, por mais que você fique inquieto, perturbado, você não pode mudar nada com isso. Você pode acrescentar um côvado à sua vida? Não pode. Então, a ansiedade não produz resultado, só faz perturbar, só faz inquietar a alma, só faz angustiar a alma. E a grande questão é descansar, entender que Deus cuida da minha vida e que a minha história está nas palmas da mão dele. E eu posso descansar, porque ele é o meu Senhor. Né? E como pastor, se a gente fazer aqui um top 5, enfim, numerar em decorrências de seus atendimentos no seu ministério, o que mais você atende? É os problemas financeiros, sentimental, pessoal, familiar? Eu diria que é uma soma disso. Né? Você tocou nos 5, talvez, principais pontos. Familiar, financeiro, emocional, eu diria, profissional, sim, sim. Né? E ministerial, que é o termo que a gente dá ao casal. Não, ministerial é a jornada da pessoa
com Deus na igreja, sim. ou seja, o que ela vai fazer para Deus. Isso é muito presente também, né? Vocação. Para que eu fui chamado? Qual é o meu propósito, né? Porque tem muita gente dentro de uma crise existencial que não sabe o porquê foi criado, não sabe para que foi criado. Às vezes olha para si e tenta fazer um monte de coisa e não se encaixa em nada. Então isso é muito decorrente também. E eu diria que é uma soma disso aí que você falou, muito bem colocado. Que são, na verdade, os assuntos mais importantes da vida, né? É verdade. Financeiro é muito importante, né? É porque uma coisa vai puxando outra, né? Vai. Por exemplo, financeiro mesmo é muito importante. Por exemplo, uma das maiores causas de divórcio é a questão financeira, entendeu? É uma coisa vai puxando outra. É muito importante. Então, é uma soma disso daí, dessas vertentes aí que você trouxe. Nesse curto período que nos conhecemos, na qual já foi supracitado aqui no início do bate-papo. Tem o que uns... Eita. Quanto tempo? Eu acho que foi em outubro, não? Foi em outubro, não, setembro. Foi quando a gente veio inicial. Porque primeiro eu vim, depois de um tempo a gente começou com os primeiros episódios, não foi? Foi, a gente veio tipo, isso, entre aspas, uma paquera, né? Isso, foi, conheci ali e tal. Eu acho que foi em outubro. Uhum. Tem uns 3 meses e pouquinho por aí, eu penso. Que parece que tem mais, né? Tem. É rápido. É verdade. Dá a entender que tem muito mais, Que né? tem. Nesse curto período que nos conhecemos, pude perceber o quanto você é engajado na sua missão espiritual. Obrigado. Sendo escrever livros, trazer ferramentas didáticas que possam contribuir para o meio. Explica para mim e para todos que estão assistindo a gente qual o objetivo desse projeto. Tá. Como eu disse, né, eu tenho esse direcionar para a área do ensino, né? Essa é a paixão da minha vida, poder ensinar a escritura, poder levar o acesso bíblico a outras pessoas, para que as pessoas entendam, conheçam a Bíblia, né, conheçam uma boa teologia e não sejam escravizadas por um falso ensino, que tem muito no Brasil. Então a minha ideia também, a ideia da minha família, da minha esposa também, a gente vive com debaixo desse princípio, dessa perspectiva que cada pastor tem uma inclinação, né? Uns trabalham mais numa área, a nossa é bastante o ensino, né? O ensino teológico e bíblico. E tudo isso, como escrever livros que eu iniciei nessa jornada, não tenho nenhum livro publicado ainda, mas eu não vou revelar, vou deixar. Pela graça vou deixar em off, né? E misericórdia de Deus, assim. Sabe, Kainan? Pela misericórdia de Deus. Né? A gente olha para nós assim e fala, meu Deus, eu sou tão pequeno, tão. Eu vou olhar bem para a câmera, né? O pastor Natan, ele. Vou falar um pouquinho, mas vou deixar em off porque é um futuro, né? É um futuro. Sim. O pastor Natan, ele tem um projeto de escrever livros, né? Sim. Então, não é um livro. Eu vou falar logo assim, é um pot-pourri. Que benção. Não vou falar com quantidade, vou deixar em off, porque para não estragar a surpresa. Sim. Né? Como eu já disse, vai lançar aí um pot-pourri de Jesus. livros. Então, ao qual, né, o mesmo, né, o escritor Amém. tem boa escolha para a questão até para títulos, né? Eu não temáticos, sei, né? Eu não sei o que está sendo escrito, mas assim, o livro... Pelo menos o título é bom, né? O conteúdo você não garante, mas o título é bom. Mas eu acredito que sim, sem sombra de dúvida. Amém. Mas assim, o título é muito chamativo. Sim. Eu tenho um sonho muito grande, sempre tive de escrever, de publicar um livro, então eu me dediquei um pouco a isso, né? A esse viés. Em relação ao OK Bíblia também, um projeto futuro de ter um instituto de ensino bíblico e teológico. Então são projetos que a gente tem, tudo voltado para isso. Em relação tudo mais didático, né? Isso, didático, bem didático, cursos práticos em relação
a temas teológicos que vai auxiliar as pessoas a terem um conhecimento um pouquinho mais profundo, né? Eu não sou tão assim fera, mas um pouquinho que a gente sabe poder contribuir, né? Então, é uma paixão que Deus colocou no meu coração escrever, né? Pregar a palavra, abrir a Bíblia, pregar a palavra, para mim é uma paixão muito grande. E agora escrever também, assim, para mim é uma paixão que eu tenho. Não é algo meu, é algo que Deus, sabe, nos capacita. Eu acredito muito nisso. É Deus que vai nos capacitando, vai nos dando essas habilidades. E cada um dentro do seu chamado, né? Da Sim. sua vocação. É isso. E eu muito feliz. E você aí que ficou curioso, nos acompanha minha rede social. Eu acredito que passou aí o Instagram, passar, né? Pode passar aí @prnatan. E quando for publicado o primeiro, algum livro que eu publicar, você vai ter acesso lá, vai poder acompanhar também um pouco mais do nosso trabalho nas redes, né? Porque a maioria do seu público talvez nunca me viu, não me conhece, né? Isso. Então é porque você faz pelo canal do isso, OK Bíblia, né? do OK Bíblia, que é diferente, né? Aproveitando, né? Inscreva-se no canal. Aí o podcast OK Bíblia, aí, que é aqui feito também no Caso das Ideias. No estúdio aqui. Já tem alguns lá, você pode assistir e vai ser bem abençoado também. A gente entrevistando algumas pessoas, outros homens de Deus, contando uma história assim bem impactante. Se você puder também assistir, vai ser benção. Qual é a explicação lógica da Bíblia falar por parábolas e não seguir um tempo cronológico? Tá, com a explicação para a Bíblia falar por parábolas. Sim. Tá. Parábola é um termo muito frequente na Bíblia, né? E principalmente o Senhor Jesus falava por parábolas. Sim. É muito interessante, né? Uma ótima pergunta. Por que falar por parábolas, né? Por quê? O motivo... porque realmente... Né? Por que não falar... seria muito mais eficiente chegar papo? Cara, isso que é poderoso, sabe? Porque os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus. Os discípulos estavam com Jesus, andando, e Jesus contando várias parábolas. E os discípulos perguntam, explica-nos, o que o Senhor quis dizer? E por que o Senhor fala por parábolas? E a resposta pode até surpreender você, os ouvintes aí, mas Jesus, preste atenção nisso, Jesus falava por parábolas para não ser entendido. Jesus falava por parábolas para não ser entendido por todos. Por quê? Por quê? Pela questão do momento que ele vivia, da época. Eu vou explicar um pouquinho. Onde Jesus estava, tinha alguns grupos de pessoas diferentes. A gente tinha os discípulos, que não eram só os 12 apóstolos, né? Jesus tinha alguns discípulos, cerca de 500 discípulos. Os 12 foram aqueles mais próximos e, consequentemente, os apóstolos, né? Se tornaram os apóstolos, os enviados e os líderes da igreja. Mas não tinha só os discípulos de Jesus, tinha sempre uma multidão que não estava ali por quem Jesus era, não estava ali para se arrepender, não estava ali para conhecer profundamente o coração e a mensagem dele, mas estava ali porque sabia que onde Jesus estava tinha comida. Então, uns iam para comer, outros iam porque alguém na sua casa estava possesso, ia lá por causa da libertação, outros iam por causa da cura, então ia lá para ser curado, para receber. Resumindo, tinha algum interesse, isso, bons e maus. Exato. A multidão ia somente para se beneficiar. Cura, libertação, comida. Eu preciso de algo, então eu vou até Jesus. As multidões eram por isso. Mas tinha também os religiosos. E tinha alguns grupos religiosos na época, né, os mais importantes, não, os mais presentes ali, os fariseus e os saduceus, que eles faziam parte do Sinédrio, né? Eram os líderes da religião judaica naquela época, eram os líderes do templo, sabe? E a religião estava com eles, os fariseus e os saduceus. Então, esses grupos de pessoas, essas classes diferentes, estavam sempre onde Jesus estava. E para uns, Jesus queria revelar os segredos do reino, para outros não. Por isso ele falava por parábolas, para que eles não entendessem. Os discípulos em Mateus 13, o evangelho registrado por Mateus,
alguns dos discípulos perguntam, por que o senhor fala em parábola? Jesus diz, porque para vocês é dado o direito de conhecer os mistérios do reino, mas para eles não. Então tinha essa objetivo. Codificação, vamos dizer assim. Isso, tinha esse objetivo de que as pessoas não compreendessem. Porque quem quer conhecer de fato, iria conhecer. Quem quer entender de fato, vai entender. Mas os fariseus iam para ali para questioná-lo. Os fariseus iam para ali para ver erro nele. Eles estavam todo momento ali, os escribas, os saduceus e os fariseus, ali olhando para ele, para os seus ensinos, tentando fazer perguntas que o deixassem corda bamba, sabe? Para questioná-lo, para desmascará-lo e dizer, você não é filho de Deus, coisa alguma. Então Jesus não tinha um propósito de revelar os segredos para esses, mas para os seus discípulos. Para vocês é dado conhecer os segredos. E Deus tem segredos. E segredos ele só revela para os íntimos. Salmo 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esses lhe fará saber a sua aliança. Então, os segredos do reino é só para os íntimos, só para os filhos, não é para qualquer um. Então Jesus falava por parábola, tinha esse propósito de ocultar mesmo. Imagina as pessoas não entendendo nada. Ele diz, o semeador saiu a semear. A sua semente, uma caiu à beira do caminho, outra caiu no solo rochoso, outra caiu entre os espinhos. As pessoas não entendiam. Aí ele vinha com a explicação para os discípulos. A semente é a palavra, né? Os lugares onde a semente cai são os corações de quem recebe. O que cai à beira do caminho, a semente que cai à beira do caminho, é aquele coração que não deixou a palavra entrar. O que caiu entre os espinhos foi sufocado, é aquele que até recebeu a palavra, mas as preocupações da vida o sufocou a palavra que ele recebeu e logo ele perde. Mas aquela semente que caiu em terra fértil é aquele coração que absorveu e frutificou. Então, todas as parábolas tinham uma profundidade muito grande, mas nem todos tinham acesso a essas profundidades, né? Agora eu entendi. Amém. Aí você falou da cronologia também. Foi, não segue, porque não segue uma questão cronológica, né? Uhum. Óbvio, tem um início, meio e fim. Sim. Mas tem certos momentos da Bíblia que alguma coisa que está no início, você acha no meio do... Isso. A resposta, vamos dizer assim. É um pouco complexo, sim. Pois bem, essa nossa Bíblia aqui, eu estou com um exemplar aqui, essa nossa Bíblia, chamada a Bíblia Protestante, né, de fato não está na ordem cronológica. Só que está na ordem cronológica são os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros de Moisés, que para os judeus é o Pentateuco, a lei. Só esses estão em ordem cronológica. Por exemplo, como é que eu posso explicar para você? Tem livros que foram escritos antes, que estão depois, e livros que foram escritos depois, que estão antes. Então não estão em ordem cronológica no sentido da escrita, entende? Mas eles foram, nessa nossa Bíblia aqui, protestante, colocados por classificações, entendeu? Como é que eu posso explicar para você? Tem uma Bíblia, a Bíblia judaica, transliterada por David Stern, ela já traz na ordem cronológica, né? Então o Antigo Testamento, o nosso aqui, nessa Bíblia protestante, termina com Malaquias. Lá vai terminar diferente, vai terminar acho que com não lembro agora, mas na ordem cronológica certinho, entende? E os livros vão estar colocados. Por exemplo, se você pegar a Bíblia judaica, e se você já tem um manuseio prático com essa Bíblia, e fala assim, ó, abra em Samuel, Antigo Testamento, em 2 Samuel. Aí você já sabe mais ou menos ali onde está. Nessa não vai estar no mesmo lugar, vai estar inserido exatamente na ordem cronológica. Sim. Então, por exemplo, eu sei qual é a ordem cronológica dos acontecimentos da narrativa bíblica, porque eu estudei a ordem cronológica, entende? Sim. Mas essa nossa Bíblia, que é a Bíblia protestante aqui, de fato não está. Mas eu sei a ordem cronológica, eu sei quais foram os primeiros livros a serem escritos, eu sei quando cada acontecimento está em qual período da história, eu sei, entende? Porque eu estudei essa cronologia. Então, e cada pessoa pode estudar a cronologia bíblica e entender, fica mais prático mesmo, fica muito mais claro e mais fácil de entender. É verdade. Porque às vezes dá uma complexidade realmente, de fato. Mas tem como entender a cronologia bíblica. É muito bom, tá? Muito bom. Quem sabe um dia eu faço uma aula aí de cronologia bíblica. Excelente. Né? Quem sabe? Deu uma dica muito boa. Mas é legal. Quando você entende a cronologia, cara,
é muito mais fácil de entender. É muito mais fácil, muito mesmo, muito mais fácil. Então é muito importante. Você tem alguma referência cristã que lhe ajude na sua caminhada de pastoreio, de pastor, né? Vamos dizer assim. Não sei se eu falei a palavra correta. Sim, sim. Pastoreio. Pastoreio, pastorado, são terminações para isso. Eu tenho muitas referências, né? E eu vou dividir as referências aqui em 2 grupos. Primeiro, eu tenho aquelas referências distantes, pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente, mas que são referências grandiosas na minha vida, que me abençoam de uma forma tão grande. E nesse grupo eu vou citar aqui o Hernandes Dias Lopes, que é alguém que, na minha opinião, aqui no Brasil, o maior expositor da Bíblia. Posso citar Luciano Subirá, um pastor também ligado à área de ensino. Eu posso citar Augusto Nicodemos, vários homens que são referências no Brasil, na nossa nação, sabe? Pastores que fazem um trabalho excelente, que pregam o evangelho em outras nações, que deixaram livros, que fazem coisas que abençoam muito o Brasil, a igreja brasileira, são referências demais. Luiz Hermínio, nossa Deus, tantos homens, sabe, que são bênção, esses distantes. Quem mais eu poderia citar aqui? Gente, é tanta gente. Reverendo Ageu Magalhães, nossa, eu não gosto nem de falar porque às vezes você esquece alguém, mas são muitas referências que eu tenho, muitas mesmo. O pastor César Cavalcante tem feito um trabalho brilhante, assim, teológico mesmo. Eu quero dar o crédito aqui, quero lembrar, porque são pessoas que me ajudaram em algum momento e fazem parte dessa trajetória. Muita gente boa, nossa Deus, muita gente boa. Americanos também, o Tim Keller, que faleceu agora ano passado. Quantos teólogos no Brasil não foram abençoados pelos livros que ele escreveu? Fé na Era do Ceticismo, tantos livros bons. O J. Carson, várias pessoas, são referências distantes, né? Homens públicos, pessoas famosas, assim, nesse sentido. E eu tenho as referências próximas, né? Referências pessoais, pessoas que já me pastorearam, foram um pastor meu e não são mais, que foram um pastor meu em algum período. E eu sou grato por todos, né? Amigos que eu tenho ministeriais que me ajudam muito, pessoas que a gente pode ter como um suporte, sabe? No momento de angústia. Verdade. Posso citar várias pessoas e é mais difícil citar pessoal porque aí você pode esquecer alguém mesmo, né? Mas todos os pastores que passaram por minha vida, meu Deus do céu, não tem como você permanecer sem alguém, sem referência, sem pessoas que estão ali te ajudando, fortalecendo, né? Eu tenho amigos, eu posso falar do Bispo Carlos Henrique, já foi muito importante na minha vida, muito importante nesse sentido, né? O pastor Genilson, que hoje está lá em Barcelona, até mandar um abraço para ele, toda a família, a pastora Jéssica, que também é bem próxima da minha esposa, que eu considero um amigo, assim, alguém que eu posso ter como suporte, também ministerial, né? Nos momentos difíceis e de alegrias também. Então a gente tem referências, né? Muita gente mesmo que eu conheci recentemente, até mesmo aqui na região, que eu olho e vejo como homens de Deus, sabe? Como pessoas piedosas, como pessoas que carregam algo que eu falo, nossa, esse cara aí é de Deus, sabe? Essa família é abençoada, esse ministério aí carrega Cristo, eu vejo Cristo olhando para esse cara. Então isso é muito, muito importante. Ninguém deve, nem pode caminhar sozinho sem referências, ninguém. Perfeito. Nós precisamos disso. A próxima pergunta, ela é um trecho de um início de uma música, a qual eu fiz um corte do cantor e compositor Thales Roberto. Thalisão. Eu vou pedir logo o parecer, mas como você já está ciente da pergunta, para quem não tá, eu vou ter que declamar, né? Sim. Cantar não, que eu sou péssimo. É uma música muito forte mesmo. Então vamos lá, abre aspas. O mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas.
Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer. Isso é que está acabando com a gente. Isso vira conversas nas rodas. Como é que ele vai fazer? Agora não tem jeito mais. De certa forma, as pessoas até se alegram. Esse é o trecho. Esse é o trecho, o início da música. Eu já ouvi essa música. Até falar do Thales, fico muito feliz com a retomada dele e com o restabelecimento do ministério dele. Passou por um momento difícil, mas graças a Deus se reergueu novamente. Um homem de Deus. Eu conheço a canção, salvo engano, a música é a resposta, né? E esse é um trecho que, na verdade, ele fala, né? Nem canta, Isso, né? Então, esse trecho aí... São perguntas e afirmações ao mesmo tempo. Esse trecho aí é uma verdade, né? As pessoas observam a nossa vida, né? As pessoas observam a nossa trajetória. Algumas se alegram com as nossas conquistas e vitórias, com o nosso crescimento. Outras nem tanto. Possivelmente existam pessoas que comentem ao nosso respeito negativamente, mas também positivamente. E isso que ele diz pode ser verdade, sim, né? E as pessoas, principalmente cristão, né? As pessoas esperam algo de nós. É só você ver, pode qualquer pessoa fazer qualquer tipo de coisa. Olha, não sei quem fez algo. Um cristão, meu irmão, pisa numa pedra diferente. Ó, crente fazendo isso. É assim ou não? Crente fazendo aquilo. Então as pessoas esperam, às vezes, um erro da pessoa, um tropeço. Então ficam observando. E ele dizendo isso, eu penso ser nesse sentido, né? E às vezes, eu, pessoalmente, não considero muito saudável, tá, Caian? Opinião minha, eu não considero tão saudável a gente ficar tentando desvendar as opiniões ao nosso respeito, entende? Porque isso se torna uma prisão. Isso se torna uma prisão quando a gente fica escravo da opinião alheia, sabe? Então, é uma prisão muito grande, muito grande. E você fica escravo da opinião alheia, você fica escravo e você muda a sua vida em prol de agradar as pessoas e às vezes até nem está agradando a Deus só para agradar as pessoas. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Mas eu vou abrir vou falar dos dois lados. Não é bom ficar preso na opinião das pessoas, tem gente que fica, né, desesperada, querendo saber o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar, o que as pessoas estão falando. Não é tão saudável, sabe? Mas, por um outro lado, é importante saber o que você carrega, né? O que você representa nos lugares. Por exemplo, Jesus, em Mateus 16, ele vai chamar os discípulos lá em Cesareia de Filipe e vai falar: quem que as pessoas estão dizendo ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas estão falando a meu respeito? É o próprio Jesus querendo um feedback. Qualquer conversa sobre mim. E os discípulos vão dizer: olha, uns dizem seja João Batista, outros Elias, ou um dos profetas. Então as pessoas tinham a visão de Jesus, eram coisas boas. Ser João Batista era bom? Era. Ser um dos profetas é algo bom? Era. Reconheciam que ele era alguém diferente. Mas não era verdade. Ele não era nenhum daqueles, ele era o Cristo, como Pedro diz, o Filho do Deus vivo. Então Jesus quis saber um feedback para saber. E às vezes é importante, poxa, o que eu represento? Será que eu dou um bom ou um mau testemunho? Entende? Entendi. Será que eu represento Cristo? Ele sabia dosar, né? Isso é que o ser humano... Um equilíbrio. O equilíbrio. É isso que o ser humano precisa, né? Desse equilíbrio. Apesar de que muita gente fica ansioso para saber se está conseguindo agradar o outro, né? E às vezes isso é ruim, porque às vezes fica querendo... no sentido da expectativa das pessoas, né? Querendo agradar as pessoas,
querendo atingir ali a expectativa, alcançar a expectativa dos outros, entende? E a pessoa fica se autoanulando, se autoflagelando muitas vezes. E a gente vê isso em tudo na cultura em tudo, na roupa que a pessoa compra, no celular que a pessoa tem, né? Então é muito sério isso. Mas o trecho da música, ele fala, né? E as pessoas, às vezes, têm essa questão de olhar para nós e, às vezes, quando a gente passa por uma dificuldade ou outra, vai ter sempre dois grupos de pessoas, né? Aquela que espera já o fracasso, mas aquelas que estão orando por nós, estão intercedendo, estão querendo que a gente dê a volta por cima. Então é saber dosar, é saber ter o equilíbrio, não se não ficar tão focado em um lado e nem também no outro, saber dosar, saber que é importante sim você no meio do povo representar algo bom, sim, mas não moldar a sua vida para alcançar a expectativa das pessoas. Perfeito. Mas a canção é muito forte. É sim. Tá dada a dica. Tá aí. Quando você vai celebrar um culto, independentemente que seja no seu ministério, no ministério dos outros, né? Vamos falar assim, né? Por questão de convite, como que você se prepara para a celebração? É tipo, hoje eu quero falar sobre isso. Muito boa o Espírito pergunta. Santo chega até você ou tem um tema a ser debatido? Muito bom. Os três. Os três. Como assim os três? Bom, se eu vou num lugar, por exemplo, participar de uma conferência, e o tema daquela conferência é, por exemplo, arrependimento. Aí o pastor que me convida vai dizer, olha, o tema é esse, arrependimento. Traz uma mensagem falando sobre arrependimento. Então eu vou preparar uma mensagem sobre arrependimento porque já tem um tema pré-definido. Então, essa é uma das coisas que acontece. Segundo, eu quero falar sobre um assunto específico porque eu entendo que é a necessidade do povo ouvir sobre aquilo. Eu olho para a realidade ali dos que estão no auditório, na igreja, e eu conhecendo a vida da igreja, as pessoas vão ouvir sobre isso. Então, eu prego sobre aquilo. E tem o terceiro, quando Deus traz algo específico para a gente falar, né? Deus traz uma mensagem para o nosso coração assim, fala sobre isso, o povo precisa disso, essa é a mensagem. Então, acontece os três. Você pode, alguém pedir, olha, fala sobre esse assunto, um tema pré-definido. Você pode olhar para a escritura, olha, eu vou iniciar uma nova série de mensagens aqui falando só sobre salvação. Eu defini, né? E é uma benção. Mas às vezes Deus nos dá mensagem. Deus me dá várias mensagens assim, às vezes eu no banho, acontece muito, eu tô tomando banho. Eu sou bem doido, cara. Esses dias eu parei para pensar, eu falei, rapaz, eu sou doidão, viu, velho? Às vezes tem pessoas que podem estar esse cara é doido. Porque às vezes eu tô andando na rua, de verdade, cara. Eu tô andando na rua, esses dias aconteceu, eu tava na ilha, no caminho da lancha assim, e eu tava andando e Deus me deu uma mensagem toda pronta e eu fui falando ali para mim mesmo. Não sei se tinha alguém por perto assim, até saiu, eu emiti som. Então, acontece no banho, acontece muito comigo. Eu tô tomando banho, tô lá debaixo d'água e vem a mensagem completa, vem o tema, vem o texto. Primeiro vem o texto, depois o tema e tal. Eu tô assistindo, sempre acontece, tô assistindo uma pregação. Aí um pastor tá... Momentos de lazer, vamos dizer assim, né? Às vezes tô assistindo uma mensagem, não só de lazer, mas às vezes tô assistindo uma mensagem, o pastor tá falando sobre algo. Aquela mensagem dele já traz outra no meu coração, tá entendendo? Eu tô assistindo um filme e rapaz, já aconteceu várias vezes. Assistindo um filme assistindo um jornal. E aí eu vejo no jornal lá algo tão prejudicial, tão ruim. Eu falo, meu Deus, eu preciso desconstruir isso, preciso falar sobre isso, né? Assistindo um filme mesmo, um filme que saiu um dia desse, você soube que saiu o filme da Barbie, né? E Barbie é um símbolo de uma geração de mulheres, né? Sim. Que tiveram experiência, tiveram a boneca, foram influenciadas e tudo mais. E é claro que eu ia assistir o filme para saber qual que era a questão do filme, né? Um filme que foi anunciado como sendo um filme para crianças, mas o filme não era um filme de criança. Um filme que tinha por trás todo um viés ideológico, que, na verdade, a ideia do filme era implantar um viés ideológico, colocando um personagem amado
infantil como pano de fundo. E eu fui assistir o filme. Tô lá com minha esposa assistindo. E o filme, rapaz, vai muito de contra aos valores e os princípios que eu carrego. Então, aquele filme, tô falando desse porque aconteceu. Inclusive, eu gravei um vídeo, né, falando sobre o conteúdo do filme e o porquê que os pais não deveriam deixar as crianças assistirem. Entende? Porque a criança que teve uma Barbie, que ama, que é apaixonada pela boneca, vendo aquele filme e vendo a Barbie implantando uma ideia, vai pensar que é aquilo que ela tem que fazer, que é aquilo que ela tem que seguir. Então, eu assistindo o filme, eu tive uma ideia, uma inspiração para formar uma mensagem. Uhum. Então, acontece das 3 formas que você falou. Quando alguém me chama e fala sobre isso, o tema é esse, eu quero falar sobre algo que eu entendo, ser legal e ser bênção, e às vezes Deus inspira a gente, né? E é muito bom quando Deus nos dá uma inspiração, assim. A gente precisa estar muito ali conectado, né, com Deus para perceber, para sentir, para entender que Deus está nos conduzindo para falar sobre aquilo. E é isso. As 3 formas acontecem. No decorrer da nossa conversa aqui, a gente falou em utopia e distopia. Né? Uma utopia e distopia cristã, vamos dizer assim. Uhum. Tudo isso aconteceu, tudo isso desencadeou em consequência dos falsos profetas. E quais seriam essas ações para que as pessoas, né, cristãs ou não cristãs, no sentido não cristãs de não quer dizer que não acreditam em Deus, mas tipo assim, não tem uma certa conexão ou não frequentam, Sim. né? Quais seriam as dicas para que a gente, eu, você ou qualquer um, possa perceber essa maldade Dos falsos. dos falsos? Bom, eu vou dar uma resposta que talvez não seja tão agradável de ouvir, mas os falsos mestres e os falsos profetas não são a totalidade do problema, eles são uma parte. Uhum. A outra parte do problema são os falsos crentes. Porque só existe falso mestre porque existe falso crente. E o falso mestre é o presente para o falso crente. Ou seja, eu vou explicar melhor. Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, que queria dar continuidade ao seu ministério, na última carta da vida do apóstolo Paulo, o último documento registrado de Paulo antes dele ser decapitado em Roma. Ele diz assim: Timóteo, pregue a palavra, insista, pregue a tempo e fora de tempo, exorte, corrija com paciência, com doutrina. E sabe o que ele vai dizer, Kainan, para Timóteo? Olha, chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E elas vão ajuntar para si mestres que digam o que elas querem ouvir. Você, porém, fuja dessas coisas. Paulo está dizendo que nos últimos dias, que eu creio ser o nosso tempo, esse que ele estava declarando que aconteceria, as pessoas iam rejeitar a verdade. As pessoas iam se apegar às fábulas, as pessoas iam rejeitar a verdade e elas iam querer ouvir só os mestres que elas querem ouvir, que elas selecionam. Entende? Elas vão rejeitar os verdadeiros para ficar com os falsos, porque os falsos geralmente são mais agradáveis, geralmente não confrontam, geralmente diz o que ela quer ouvir. Então, a parcela de culpa não é somente do falso profeta, a parcela de culpa não é somente do falso mestre. Há uma grande parcela de culpa também nesse falso crente, porque rejeita a verdade para se apegar à mentira. Entende? Ele tem a verdade como disposição, mas ele só quer ouvir o que é agradável. É como se fosse um restaurante self-service. E se eu quero, põe. Se eu não quero, não põe. Se eu não quero ouvir, porque vai contra o meu ego. É o que a gente tem visto nessa sociedade. A tal da Meneghel, é isso que ela tem falado. Ó, eu creio na Bíblia até tal parte. Em tal parte eu não creio. Por quê? Porque são as partes que vai de contra o que ela vive. Então é muito fácil, ao invés de eu transformar minha vida, porque a Bíblia diz isso, dizer, ó, isso aqui eu não creio. Entende? Para eu continuar vivendo daquela mesma forma. Então isso acontece muito. Tem a culpa dos que são falsos, tem a culpa dos que recebem os falsos e tem prazer de receber os falsos, rejeitando os verdadeiros. E a nossa sociedade é essa, as pessoas só querem ouvir que são agradáveis. Por isso se levanta
esses daí, dizendo, olha, vai ter carro, porque é o que as pessoas querem. Quero ver. Por isso que olha, você é o centro do coração de Deus, você é o ponto fraco de Deus, e você é igual a Jesus, porque é isso que as pessoas querem ouvir, um evangelho light, um evangelho que não confronta, porque ser confrontado não é fácil. Dói, né? Dói, mas o evangelho causa dor. Exato. O evangelho sangra para depois curar. As pessoas não entendem isso. Então tem essas duas parcelas. Agora tem aquelas que são enganadas mesmo, né? Tem aquelas que são enganadas mesmo. E para essas, a grande questão é isso que eu digo sempre. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tiver uma solidez bíblica, você se apega e acredita em qualquer ensino falso, porque você não sabe a verdade. Então, qualquer assunto aí, qualquer falatório novo, você acredita. Tem uma história, rapaz, é muito complicado, mas só para as pessoas terem noção, até você mesmo, da gravidade. Saiu na televisão, isso foi uma reportagem, um amigo até me enviou recentemente, me relembrou esse caso. Eu até citei numa das aulas que eu fiz uma vez sobre interpretação bíblica. Um pastor do interior, que loucura, né? Estava tendo relações sexuais com uma membro da igreja, com consentimento dela e do marido. Por quê? Porque ele disse que estava na Bíblia e que devia ser assim. De quem é a culpa? Será que a culpa é só dele? Entende? E aí o cara foi lá, ó, o repórter, né? Salvo engano, da Record. É engraçado, mas é sério a reportagem, né? Aí fala pra ele, aí conta o caso e tal, conta o marido, cobre o rosto, né? A esposa falando, não, o pastor disse que era assim e tal, então eu dei ela pro pastor e tal. A gente acredita, tá? E eles acreditam tá fazendo a vontade de Deus. Você entende a gravidade? Para eles é o correto, Deus está se agradando. E um pecado terrível, adultério. Aí o repórter, pois bem, pastor, mostra aí onde é que está escrito isso, mostra qual é o texto que está biblicamente falando. Essa é a verdade. E ele foi lá, o camarada abriu um texto de Oséias e ele leu lá pro repórter. Vai, pega a mulher do teu irmão e adultera. Vai, pega a mulher do teu irmão e adultera. Aí o repórter desconfiado falou, deixa eu dar uma olhada nisso aí, deixa eu dar uma olhada nesse texto. Quando ele mostra pro repórter, o repórter vai dar uma lida. O repórter leu, vai, pega a mulher do teu irmão e adúltera. Qual que era a questão? Um acento que ele não soube interpretar. Um acento, em vez de ser adultera, era adúltera. Ou seja, estava dizendo que a mulher era adúltera, não mandando adulterar. Olha que loucura, entendeu? Então, aquele casal, por não ter conhecimento, é claro que quem deveria dar conhecimento também não tinha. E aí é um erro, né? Grave, né? Olha o que aconteceu, cara. Olha a loucura que aconteceu, né? A ponto de um fato macabro, na minha opinião. Então, vai, pega uma mulher e adúltera. Não adultera, tá mandando adulterar. Deus estava falando para Oséias, Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Por quê? Porque era uma forma de Deus mostrar para o povo o que estava acontecendo com o próprio povo. Era como se Oséias estivesse representando Deus. O povo estava se prostituindo e Deus está dizendo, é assim que o povo está como uma prostituta. O povo está adorando outros deuses, está adorando ídolos. E não tinha nada a ver o que ele falou. Então, se você não tiver conhecimento, você vai acreditar em qualquer conto da carochinha em nome de Deus, que tem muito no Brasil. Meu Deus do céu, muito misticismo, muito sincretismo religioso, muita coisa que não está na Escritura, não está na Bíblia, e a pessoa convence as outras, as pessoas creem, mas creem com o coração mal? Às vezes não tem. Então eu diria para você, até um conselho, né? Não procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Procure uma igreja, um lugar, alguém que vai te instruir no verdadeiro evangelho, alguém que vai te ensinar a doutrina bíblica e verdadeira como ela é. Alguém que vai ter a capacidade de poder te instruir na verdade.
alguém que é compromissado com a Escritura, compromissado com a verdade, compromissado com o reino de Deus, alguém que tem princípios e que vai poder ensinar você o que é o evangelho de fato. Não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure mais próxima da sua Bíblia, ainda que seja longe da sua casa. Se esforce. Show. Amém. Estamos chegando no início do ano, né? Infelizmente, chegando ao fim do nosso bate-papo. Qual a mensagem que você Sou deixa? rápido, hein? Qual a mensagem que você deixa para nós da House, nós telespectadores, nós, todo mundo? Amém. Pois bem, um ano novo, né? O meu desejo é que esse ano novo seja de fato novo. Eu até escrevi esses dias na minha rede social, né, que um ano novo não significa uma vida nova, como muitos dizem. Exato. Ano novo, vida nova, coisa nenhuma. O que vai fazer com que o ano seja um novo é se você tiver atitudes novas, né? Eu ouvia sempre do meu pastor: quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. O ano só vai ser novo se você tiver novas atitudes. Não é a mudança do calendário que determina um ano novo, mas a mudança no coração. Então, a minha oração para esse ano, meu desejo é que seja um ano, sabe, de novidade de vida. Seja um ano em que cada pessoa encontre novidade de vida em Deus. Um ano em que as coisas que se passaram fiquem para trás, as coisas que vão vir possam vir para mais perto, estarem mais perto, e que seja um ano direcionado por Deus. Essa foi a oração da minha casa e da minha esposa. Olha, que esse ano seja direcionado pelo Senhor, que Deus direcione e governe o nosso ano. E, consequentemente, para mim, esse ano de 2020, o final de 2023 e 2024 está sendo muito especial, vai ser especial porque é o ano do nascimento do nosso filho, né? E essa foi a palavra de Deus para nós, é um ano de direção de Deus. E que o seu ano possa ser direcionado por Deus, que a Casa das Ideias tenha um ano direcionado por Deus, você, a sua família, todos os funcionários, que Deus direcione tudo. Às vezes, isso vai resultar em ter que abrir mão de coisas que você quer para viver o que Deus quer, porque os planos e sonhos dele são maiores que os nossos, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Exato. Né? Então, a palavra que eu preguei no culto da virada foi essa: não insira Deus nos seus planos, se coloque você nos planos de Deus. Porque às vezes a gente já define tudo. É muito bom ser planejado? É. Organizado? Com certeza. Deus é um Deus organizado. Mas às vezes a gente está tão organizado, tão definido, que Deus fala: não pedi para você fazer nada disso. Então, não queira inserir Deus nos seus planos. Deus, eu quero isso, 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 que o Senhor abençoe isso. Não. Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem para mim esse ano? Eu quero viver isso. Então, o meu desejo e a minha oração é que você viva não os seus planos, mas os planos de Deus, porque com certeza são infinitamente maiores. Então, essa é a minha mensagem nesse sentido de ano novo, que seja um ano novo de fato, não só no calendário, mas na sua família, na sua casa, que você e a sua família experimente algo novo, sabe? Algo que vem de Deus, Amém. Algo que vem do céu, como vocês nunca experimentaram. E se precisar contar com a minha vida, pode contar para que isso aconteça. Bom, não vou deixar de fazer um bate-bola aqui com você, né? Pronto. Todos os convidados que eu trago aqui na House, né? Eu sempre faço isso. E não será diferente. Vamos lá, hein? Tô nervoso. Bora lá, tá preparado? Preparado. Bate-bola. Eu não suporto. Falso mestre. Eu adoro. Eu adoro meu Senhor, meu glorioso Redentor. Tenho um profundo respeito pelas pessoas e ainda mais por homens que carregam a Cristo, pessoas que são piedosas, que carregam o Senhor. Meu sonho de consumo Kainan, meu sonho de consumo é poder chegar no fim da minha vida, no final da minha trajetória e ter a certeza de que eu consegui viver todos os meus anos para a glória de Deus. Consegui concluir e dizer o que Paulo disse: completei a minha carreira e guardei a fé.
Esse é muito pesado. Né? Porque o importante para o homem não é como ele começa, mas é como ele termina. O Corbacho disse isso quando estava aqui comigo e eu achei muito interessante. Porque é isso, né? O meu sonho de consumo é Combati o bom combate e guardei minha fé. Né? Completei a carreira, guardei a fé. Então, o meu sonho de consumo é esse, chegar no final da minha história, da minha trajetória com a minha família, poder dizer, olha, nós vivemos o Santo Ministério, nós vivemos para a glória de Deus todos os dias da nossa vida, nós não nos perdemos e eu vou partir, se Jesus não voltar antes, eu vou partir com meu testemunho vivo, com a minha fé viva, como foi com Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Morro de rir quando eu acho algo engraçado. Eu sou acusado falsamente de ser muito sério, né? Geralmente, quem não me conhece tanto pensa, né? Não sei, talvez pela minha postura mais séria assim, a princípio, de fato, mas eu dou muita risada. Quem é mais próximo meu aí, eu mando uns memes de vez em quando, tem uns pastores aí, amigos que eu mando, a gente resenha. Eu gosto muito de dar risada, é bom. O baiano em si, né? Carrega isso da resenha. Então, é natural, né? Então eu morro de rir quando eu acho algo engraçado, eu rio mesmo. É legal. E a minha esposa, a gente ri muito assim em casa, a gente vê coisas, isso é muito saudável, muito bom. O que eu menos gosto de mim? Essa é uma pergunta boa e profunda. Mas vou tentar ser bem sincero aqui. O que eu menos gosto em mim, eu diria, Kainan, que o que eu menos gosto em mim é eu mesmo. Em que sentido? Um dos grandes teólogos do passado disse: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. O que eu menos gosto em mim é o meu lado que ainda atrapalha a Deus, né? A minha pecaminosidade, é o meu lado terreno que às vezes sobressai. O que eu menos gosto em mim são as minhas características que talvez não foram tão transformadas por Deus e que vão ser em nome de Jesus. Então o que eu menos gosto em mim é isso. Sou eu mesmo, né? Porque tudo de bom que há em mim é Cristo. Se alguém olha para mim e vê algo bom, é porque é Cristo aqui, não é em mim mesmo, sabe? Eu sou pecador, sou falho como qualquer pessoa. Tudo que tem de bom em mim é porque Cristo é bom e Ele habita em mim. Então, o que eu menos gosto em mim é o meu lado, meu mesmo, né? Como todo ser humano tem, nós somos pecadores, nós carregamos uma natureza pecaminosa e talvez o que eu menos gosto em mim é isso. O que eu mais gosto em mim? Rapaz, essa daí também é muito difícil. Porque eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo, né? Tem gente que fala fácil, sobre si. O Billy Graham dizia assim: fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. É um lema que eu tento viver. Se alguém conseguir viver esses 3 princípios, zera a vida aí. Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Então é difícil falar da gente mesmo, né? Mas o que eu mais gosto em mim, rapaz, o que eu mais gosto em mim é saber que eu sou filho de Deus, sou amado por Deus, sou chamado por Deus, que eu fui vocacionado por Deus, que eu posso ser um canal de Deus na vida. Isso para mim é motivo de muita felicidade, sabe? Saber que pessoas são abençoadas através da minha vida. Frequentemente eu recebo mensagens de carinho, mensagens, feedbacks nas redes sociais. Esses dias mesmo recebi de pessoas que estão de pé, sabe? Porque ouviram o evangelho através da minha vida, pessoas que são fortificadas pelas mensagens que eu posto, pelo meu convívio. Então isso é o que eu mais gosto em mim, saber que com muita graça eu sou usado por Deus, pela misericórdia dele, mas é isso que eu amo em mim. Uma palavra que o defina. Uma palavra que me define, rapaz, filho de Deus. Seu maior complexo? Tá aí uma pergunta muito complicada. A gente luta com os complexos, né? Eu já lutei com o complexo de superioridade, hoje já lutei com o complexo de inferioridade. Eu não sei, realmente, acho uma pergunta assim bem... Uma alternância desses dois pode talvez.
É uma pergunta muito profunda aí, ó. O Confissões de um pregador, versão Natan aí. Eu não respeito. Eu não respeito aquilo que não é respeitável. Eu não respeito aquilo que não é respeitável. O que não é respeitável, eu não respeito. E o que seria isso? Não sei. Aquilo que não é digno de respeito, eu não respeito. E o que não é digno de respeito? Por exemplo, respeito. Porque respeito é uma palavra assim muito. Quando você fala eu não respeito. Por exemplo, até a pessoa que eu não concorde, eu respeito a pessoa, embora não respeite a ideia, entende? Sim. Mas eu não respeito, por exemplo, ideias contrárias à Bíblia, pessoas que mentem em nome de Deus, que enganam pessoas. Eu não respeito a prática. Eu não respeito. Embora eu possa respeitar o ser humano, a prática eu não respeito. Então, Show. talvez isso eu não respeito. Show. Pois é, gente. É, Chegamos aí bate-papo bom, a um viu? fim do bate-papo. Agora eu vou fazer a pergunta aqui, vou dar de apresentador, até para não perder o costume. Pronto, vai lá. Como eu estava falando com alguém ontem, estava falando com essa pessoa, pois estou muito feliz de poder ir lá e num podcast que não é cristão, assim, todas as esferas e tudo mais. E para mim é muito importante poder sair da bolha, como eu disse no início, né? Poder falar a pessoas que não fazem parte do meu contexto, não fazem parte do contexto cristão. Qual foi a motivação, né? O que te motivou assim? O porquê e o pra quê, que foi a motivação de você ter me chamado para ter esse bate-papo, Pô, excelente pergunta. né? Excelente E estar aqui pergunta. com você e por que eu estar aqui com você. São várias perguntas, né? Bora lá. Pergunta 1 para me direcionar. Qual foi a motivação, né, de trazer o porquê? Primeiro o porquê, depois o pra quê. Pronto, o porquê. Assim como eu disse no início do podcast, eu tenho e ainda quero trazer com fé em Deus Entendi. o bispo aqui, né? Já tentei, mas de uma pessoa assim próxima, que eu acredito que tenha assim o mesmo perfil que ele, é você. Você fala de Deus, mas não acredita em religiões. E eu Entendi. acho isso muito importante, porque eu vou até plagiar a frase do bispo, não é sobre religião, é sobre Deus. E a pessoa, o pastor, a pessoa que está dando a palavra, isso é muito importante, fazer essa separação. Sou um cara cristão, né? Cristão, família, apesar do pouco tempo que a gente se conhece, Sim. a gente se conectou e Sim. percebeu sim o De perfil forma pessoal, de né? forma pessoal. Cada um percebeu o seu perfil. Então, apesar de jovem, né? Você com 20 anos, eu com 30, eu te admiro muito no sentido disso, né? Ao qual foi dito, e pela sua maturidade. Eu com 20 anos, eu não, sinceramente, eu com 20 anos não tinha esse perfil de sensato, maduro. E, como a gente diz aqui, até, cara com 20 anos não pensa em nada praticamente, né? Principalmente nessa geração, né? Nossa. Não pensa em nada. E você conduz muito bem, né, a questão da palavra. Um termo que você gosta. Acho que você não gosta de ouvir, acho que você ficou muito curioso, né? Você é muito técnico. Ah, sim. É que você fala muito, né? Não sei o que é muito técnico. Muito técnico. Amém. Então, aqui é um espaço muito eclético, né? Aqui é um estúdio, aqui tem nossa visão, missão e valores. Aqui, apesar de ser um espaço público, ele é privado, né? Tem todos os princípios legais, questão de respeito, Sim. né? Isso é muito importante, independentemente questão de gênero, religião, Sim. enfim, né? Eu acho que a harmonia, para mim, e a paz é muito, muito importante. Sim. Respeito, né? O respeito. E
eu tô muito feliz em tê-lo aqui, né? Foi um prazer. Porque eu perco, não no sentido de perda totalmente, né? Eu perco um cliente, um amigo, pelo fato de estar se deslocando na sua missão pessoal, que se estende na questão de pastoreio, né? Sim. Óbvio, respeito, mas tipo assim, é uma perda, né? Da sua saída e tudo mais. Vou sentir falta, a gente comentou aqui, o Cadson comentou, o Natan, porra, é uma perca muito grande, ter um cara assim muito inteligente, sabe conduzir muito bem a oratória, que não é fácil. Não é fácil. Você, às vezes, as pessoas, às vezes, podem ter um bom discernimento e, às vezes, para repassar, tem uma complexidade de Sim. oratória. Uma coisa é saber, outra coisa é ensinar. É né? ensinar. E É é verdade. isso. Qual era o outro ponto? Para quê? Né? Para quê? O objetivo que você espera. Cara, o objetivo, eu vou fazer um plágio daqui do meu outro canal, né? Da Lioncast. O objetivo, eu vou do outro canal, eu vou transcender para cá, para minha Sim. fala. Quebrar rupturas e paradigmas. Amém. Quebrar rupturas e paradigmas. Esse então é o jargão do Lioncast? É o jargão da Lioncast porque assim, é uma parte, né, do objetivo. Lá no nosso objetivo do nosso primeiro canal da Lioncast é a quebra e rupturas de paradigmas que a sociedade civil tem com a segurança. Segurança eu nem especifiquei, deixei no sentido amplo. Entendi. Justamente para alcançar todos os ramos e segmentos que a segurança Entendi. está Muito linkada. bom. Então, o para quê é justamente isso. Do convite que eu te fiz. A quebra e a ruptura de paradigmas que a Amém. sociedade tem. Acho que Achismos, né? Preconceitos, às vezes. É verdade. os preconceitos, eu acredito que foi devido a má oratórias, né? Sim. De pessoas, dos pastores veteranos, às vezes pastores mais severos, Entendi. e Deus sempre vai ter um momento firme, né? Sim. E às vezes os pastores antigos, veteranos, acho que eram tão firmes demais que acabou, não falo nem incomodar, que essa não é a palavra, acaba prejudicando, né? Mas é humano, né? Sem sombra de dúvida, você às vezes fala uma coisa, a pessoa entende outra e acaba prejudicando através de Bem verdade. de um ruído na fala, entendeu? Então, é isso. Amém. Coisa boa. Espero que você tenha compreendido o Sim, porquê, sim. o para quê, Sim. e também o público que nos Sim, sim. assiste, né? O que, na verdade, que irá nos assistir, né? Que é um momento gravado, porque infelizmente você está aqui, Não tô com tempo tão está com o tempo corrido, que bem você já corrido. está Tô de mudança, né? tá de mudança. É verdade. É isso. Tem considerações finais? Você já falou suas considerações finais? Eu queria agradecer mais uma vez a você, o pessoal aí, pela confiança, também pelo convite. Para mim é muita alegria mesmo. E cada pessoa que está aí, que ficou até o final, que nos assistiu, que Deus possa te abençoar, que você conheça a Deus cada vez mais e que você e toda a sua família possa ser transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Jesus é vivo, Jesus é real. Não importa nada, não importa como você viveu a sua vida toda até esse momento, se você decidir por Cristo, se você confessá-lo como Salvador e Senhor, Ele é fiel e justo para purificar você, para te perdoar de toda e qualquer injustiça. E Ele
Ele quer salvar você, ele quer entrar no seu coração. Talvez você tenha um vazio dentro de si e já tentou preencher esse vazio de várias formas, com pessoas, com bebida, com profissão, com bens materiais, mas você ainda sente um vazio enorme, parece que nada te preenche, parece que nada te dá sentido. Eu quero dizer para você que só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode completar a peça do quebra-cabeça e dar sentido à sua vida, porque vida de fato só em Deus. Você pode ter tudo, se não tiver Deus não tem nada. Deus é tudo. E é isso que eu queria deixar como palavra final. Pronto, obrigado. Bom, gente, infelizmente Acabou. Pastor, muito obrigado. Amém, meu amigo. Muito obrigado. Foi um excelente bate-papo, leve, Sim, como verdade. um dos princípios que a gente carrega aqui no nosso podcast, na nossa house, né? Leve, descontraído, Sim. que acaba passando tão rápido que a gente não percebe. Assim amigo. como o ano 2023 passou tão rápido que a gente não percebeu. Talvez não. Talvez, né? Foi o ano mais rápido que passou, viu? Até a ciência tem afirmado isso, né? Dizem alguns que um dia já não tem 24 horas, né? Pela velocidade de rotação do Sol e tudo mais. Foi um ano muito rápido. Meu Deus do céu. Pois é, gente, chegamos ao fim aqui, um bate-papo incrível. Mais uma vez, obrigado, Pastor Natan. Saúde e paz. Que o comedorzinho de rapadura, né? Venha com saúde. É verdade. E muita bênção nessa... Meu mini teólogo. Pronto. Nessa nova caminhada. Amém. Obrigado, querido. Precisando, é só falar, é só ligar. Ajeite seu celular, porque, pelo amor de Deus... Verdade, vou ajeitá-lo. Conversar digitando, não sou ruim, muito fã, não. Nossa, Deus. Pois é, gente, siga o Pastor Natan. O nosso colaborador Cadson vai colocar aí a tarjeta. Siga o OK Bíblia Podcast. É isso. Siga a Casa das Ideias para fortalecer ainda mais. Curta, comente e compartilhe. E é isso aí. Muito obrigado. Casa das Ideias, seu novo espaço de informações.